Olá pessoal da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Olha, e hoje vai ser difícil de gravar, hein? A emoção tá à flor da pele. Como vocês já sabem, a gente grava o programa às quartas-feiras e hoje teve Jogo do Brasil. Jogo não, teve um duelo de titãs. Pois é, Brasil e Rússia. Eu tô tremendo até agora. Foi um jogo de tirar o fôlego, testar cardíaco, porque se eu sobrevivi até agora, acho que eu não morro nunca mais. O Brasil tomou 2-0 dos gigantes russos e num jogo de superação virou e fez 3-2. Um jogaço, mas que a gente vai falar melhor no decorrer do programa, tá? Vocês me desculpem a emoção, mas acabei de assistir o jogo e não tem como ficar tranquilo de uma hora para outra depois de um espetáculo de voleibol como foi esse primeiro jogo da terceira fase do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Mas, para a gente falar um pouquinho mais entender melhor como o Brasil chegou até aqui, a gente vai direto para o saque rápido. Bom, na semana passada, o Brasil começou a segunda fase do Campeonato Mundial e, teoricamente, a gente pegou o grupo mais fácil da competição, que contava com Austrália, Eslovênia e Bélgica. No primeiro jogo, contra a Austrália, o Brasil foi muito bem e venceu por 3-0, com parciais de 25-21, 25-22 e 25-15. Douglas foi o maior pontuador da partida, com 13 pontos. Aliás, Douglas tem sido o grande nome do Brasil durante todo o campeonato, um jogador que vinha sendo muito criticado, não só na seleção, mas também em clubes, tendo demonstrado um grande amadurecimento e comandado não só o ataque, mas principalmente o saque brasileiro. Na segunda partida, pegamos a Eslovênia, uma equipe com um saque muito forçado. Tivemos um pouquinho mais de dificuldade, mas também fizemos 3-0 com parciais de 25-22, 25-21 e 25-16. E o nosso maior pontuador foi ele, mais uma vez, Douglas, com 15 acertos. Bem, já classificado para a próxima fase, o Brasil voltou à quadra para fechar a segunda fase contra a equipe da Bélgica. E aí aproveitou para dar um descanso para os titulares. Então ficaram de fora o Douglas, o Lipe, os dois centrais brasileiros, o nosso oposto Wallace e também o Bruninho. Só o Thales ficou em quadra. Então o Brasil entrou completamente reformulado e mostrou muita força. A Bélgica veio com tudo, não tinha mais nada a perder e conseguiu abrir 2-0 no Brasil, um parcial de 22-25 e 23-25. E aí, quem entra para salvar a pátria? Ele mesmo, o Douglas, que entrou no lugar do Cadu. Isso mesmo, entrou no lugar do Cadu e virou o jogo, deu outro ânimo para a equipe, melhorou o fundo de quadra brasileiro e o Brasil conseguiu fazer 3-2 com as parciais seguintes em 25-19, 25-15, 25-15 e 15-12 no tie-break. O jogo foi bem apertado, mas o Brasil conseguiu dar muito ritmo à sua equipe reserva. E, aliás, o maior pontuador era do banco, Evandro. O oposto fez nada menos do que 30 pontos na partida, que o banco brasileiro está pronto para entrar em quadra assim que precisar. Bom, depois da gente fechar a segunda fase, na última segunda-feira a gente teve o sorteio entre as 6 equipes que passaram para a terceira fase, para a gente formar 2 grupos de 3 equipes cada um. E olha, dessa vez a gente não teve sorte não. A gente caiu no grupo de Rússia e Estados Unidos, 2 dos maiores favoritos ao título dessa competição. Do outro lado ficaram Itália, Sérvia e Polônia. Só briga de cachorro grande aí. Porém, o grupo brasileiro é nitidamente superior ao outro grupo. Então é matar ou morrer e o Brasil não tinha como fugir dessas grandes batalhas. E como a gente começou esse programa falando, a gente pegou os gigantes russos hoje. Pois é, que jogo, galera, que jogo.
Muzeski do outro lado, passando por cima de todo e qualquer bloqueio, ignorando a nossa defesa. Mihailov voando, o Butko distribuindo muito bem. A Rússia jogando com um poderio de ataque absurdo e, por incrível que pareça, defendendo também, né? Sem falar no bloqueio russo, que é um caso à parte. Eles abriram 2-0 na partida. E foi daí que no terceiro set, o Renan, muito contestado por muita gente, inclusive por mim, mostrou o serviço, resolveu mexer metade do time e olha que deu resultado. Pois é, ele sacou o Bruninho e colocou o William, tirou o Maurício Souza, colocou o Isaac e de quebra ainda colocou o líbero Mike revezando com o Thales. O Thales começou a fazer parte da recepção e o Mike a defesa. E olha, o time mudou de cara. O William deu outra cara, outras combinações de ataque ao Brasil. O Isaac entrou com muita potência no ataque e no saque. E o menino Mike, de apenas 21 anos, deu um show nas defesas. E a cara do Brasil mudou, contagiando inclusive os demais que estavam em quadra. O Lucão passou a jogar muito mais. O Douglas, que vem sendo a cara do Brasil no campeonato, subiu de produção. E o Brasil empatou em 2-2 contra a Rússia. E aí veio o tie-break, teste para cardíaco. Eu confesso que não consegui assistir nem metade do quinto set, porque o nervoso era muito grande. Mas foi um jogaço, definido nos detalhes pequeninos mesmo. E no final deu Brasil, graças a Deus, por 3-2, com 15-12 no tie-break. O Brasil mostrou muita força diante de um dos maiores poderios de ataque e bloqueio do planeta. E hoje é sim candidato ao título da competição, mais do que nunca. Não tem nada ganho ainda. A gente na próxima sexta-feira, amanhã, a gente vai estar pegando o time dos Estados Unidos, que está jogando hoje contra a Rússia. A gente não sabe o resultado, né? Como eu falei, a gente grava na quarta-feira, então hoje, quinta, os Estados Unidos está enfrentando a Rússia. Se os Estados Unidos fizer 3-1 ou 3-0 na Rússia, o Brasil já está classificado. Independente do resultado do jogo contra os Estados Unidos, pelo menos a segunda colocação do grupo vai ter e já está classificado para a semifinal, né? Mas é muito importante fazer um grande jogo com os Estados Unidos, não só para o moral da equipe, mas para de repente ter um cruzamento melhor com as equipes do outro lado. Ainda ontem, né, na quarta-feira, jogariam Itália e Sérvia. A gente não teve como assistir esse jogo, a gente tinha que gravar o programa, mas a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem e sobre toda essa fase final. A gente dá aí os parabéns aos meninos do Brasil por esse grande resultado, foi fantástico mesmo, e a gente fica na torcida para os próximos jogos, e eu espero voltar semana que vem com uma excelente novidade para vocês sobre os resultados do Campeonato Mundial. Falando em Campeonato Mundial, o feminino do Brasil acelera os treinos, porque vai estrear já no próximo sábado, às 1h40 da manhã, pois é, contra Porto Rico. O Brasil já começou a treinar nos horários desse jogo, né, para acostumar toda a parte fisiológica das jogadoras. A gente está na fase final dos treinamentos e um pequeno vídeo divulgado pela CBV essa semana me chamou muita atenção. Era um coletivo entre titulares e reservas e adivinhe quem estava atacando, isso mesmo, atacando, saltando na ponta do time titular. Garay e Natália. Pois é, uma notícia muito boa para todos os fãs brasileiros. Parece que a Natália está realmente recuperada. A gente não sabe em que forma física, mas está recuperada, inclusive treinando no time titular. E aí isso acende o sinal vermelho ou para Amanda ou Drusila, provavelmente. Eu acho que dificilmente ele vai cortar uma central. É plausível que ele faça isso, né? Porque a gente tem alguns problemas físicos, mas a princípio ele deve manter a Natália e deve cortar uma outra ponteira. Eu acredito que ou Drusila ou Amanda, né? Amanda, principalmente, que foi muito criticada, apesar de ter feito uma Liga das Nações muito boa, mas vem sendo muito criticada, principalmente pela falta de poderio no ataque e pela oscilação na recepção. Talvez possa ser o corte da seleção.
O triste é que o Brasil estreia no sábado e o corte vai ser feito na véspera, na sexta-feira, que é a deadline para o Brasil divulgar a sua lista final. A gente torce aí para que aquela que fique de fora tenha uma cabeça legal, saiba digerir esse corte, porque é um corte traumático. As vésperas de um campeonato mundial é complicado. Possivelmente a atleta vai permanecer junto com a seleção lá no Japão, né, mas apenas assistindo os jogos. E seja lá quem for que seja cortado, que tenha maturidade para receber essa notícia e que o Brasil venha o mais forte possível nessa edição do campeonato feminino, né? Então, ó, fiquem de olho aí que sábado já começa 1h40 da manhã ao vivo na Sport TV, Brasil e Porto Rico. Bom, essa semana a CBV divulgou as tabelas da próxima Superliga na temporada 2018 e 2019. A edição masculina vai contar com Sada Cruzeiro, SESI São Paulo, Sesc Rio de Janeiro, Funvic Taubaté, Fiat Minas, São Judas Voleibol, Vôlei Renata, Corinthians Guarulhos, Caramuru Vôlei, Maringá Vôlei, Vôlei Ribeirão e Vôlei Itapetininga. É a equipe que não acaba mais, o campeonato vai ser bem longo. Já no feminino, a gente tem o atual campeão Praia Clube, Sesc Rio de Janeiro, Minas Tênis Clube, Osasco Audax, Rinodê Barueri, Fluminense, Esporte Clube Pinheiros, SESI Vôlei Bauru, São Cristóvão, Brasília, Curitiba Vôlei e Camboriú, né? São as equipes que vão estar aí participando nos dois nights. No dia 24 de outubro, a gente vai ter a abertura do campeonato masculino num jogo entre o Vôlei Renata e o Sada Cruzeiro, 24 de outubro, às 19h30. Já no feminino, a abertura vai acontecer entre o Pinheiros de São Paulo e o atual campeão, o Praia Clube, no dia 13 de novembro, às 21h30, horário de Brasília. A competição tem tudo para ser muito emocionante, ainda mais disputada. Vão ter vários estrangeiros participando. No masculino, a gente tem aí o Cruzeiro, que perdeu o Simon, perdeu o Leal, mas já se reforçou, né? Tá trazendo o americano Sander e tá trazendo também o Leroux, central francês, né? A gente tem o Taubaté, que cada ano tá mais forte, trouxe o Douglas, que é a sensação do Mundial, trouxe o Lucão, trouxe o Conte, que é o ponteiro da seleção argentina, né? Então se reforçou bastante também. A gente tem vários times aí no masculino, próprio SESI, que repatriou o Gustavo, né? Tem aí o William, né? Tem um grande time. Então, no masculino, a disputa é bastante grande e no feminino não é diferente. A gente tem o Praia Clube, que parece que está um pouquinho à frente dos demais, até pelo plantel, né? O atual campeão. Mas a gente tem o Osasco, que se reformulou e trouxe uma Valeucia, que é uma das melhores centrais do mundo, extremamente experiente. Trouxe Destiny Hooker de volta, né? Tem um grande time também. O próprio Rio de Janeiro, que trouxe Kosheleva, uma das maiores atacantes do mundo, a russa Kosheleva, gigante russa, vai estar jogando pela primeira vez no Brasil. E tem Bernardinho do banco, que dispensa apresentações. O Rinodê Barueri, Zé Roberto, também vem forte aí, com Dani Lins levantando no time, né? O time muito bem formado por Zé Roberto, mesclando aí jovens atletas com outras mais experientes. Temos o Minas, que vem reforçado de Natália e Gabizinha, e vai ser um duelo de gente grande, tanto no masculino quanto no feminino. O próprio SESI Vôlei Bauru se reforçou demais, né? Trouxe inclusive a Valentina Diouf, oposta italiana. Enfim, vai ser um jogaço atrás do outro, né? Só grandes jogos, e a gente vai estar falando sobre todos eles aqui no nosso mundo do vôlei. Bom, depois de falar desses craques, de falar de voleibol brasileiro, de Copa do Mundo, a gente vai relembrar agora um grande craque, né? Nas próximas semanas a gente vai estar relembrando algumas personalidades do vôlei que já foram ao ar, craques que hoje fazem parte do campeonato mundial. Então a gente vai falar de um deles agora em Personalidades do Vôlei.
Isan Zaitsev começou sua carreira como ponteiro em 2004, mas depois mudou-se para o papel de oposto. Ele jogou na Série A1 a partir dos 16 anos de idade. Seu primeiro clube foi o Luigi Bacci Perugia, onde jogou por 2 temporadas. Depois disso, ele se mudou para o Roma Volley. Na temporada 2007-2008, jogou pelo Andreoli Latino. Zaitsev então voltou para o M Roma Volley. Em 2012, Zaitsev assinou o contrato com o Lubi Banca Macerata. Com essa equipe, conquistou a Supercopa da Itália de 2012 e o Campeonato Italiano de 2013 e 2014. Em 9 de maio de 2014, sua saída do Macerata foi anunciada. Então, por 2 temporadas, ele jogou no clube do Dinamo Moscou. Mudou-se depois para o Al Arabi, no Catar, e ganhou a Taça de Emir. Zaitsev regressou à Série A1 italiana e juntou-se ao Kona de Perugia, onde foi vencedor da Champions League de 2016-2017. Zaitsev estreou com a seleção italiana masculina de vôlei em 2008. No Campeonato Europeu de 2013, foi eleito o melhor sacador da competição. Zaitsev foi o maior atacante e líder da equipe durante a Liga Mundial de 2014 e a Itália conquistou a medalha de bronze. Na Liga Mundial, ele e seus companheiros conquistaram 2 equipes consecutivas nas edições de 2013 e 2014, conquistando em ambas o bronze. Foi nomeado para o Campeonato Mundial de 2014 realizado na Polônia, onde ele foi líder da equipe na primeira rodada. Porém, no jogo contra os Estados Unidos, Zaitsev lesionou o tornozelo. Por isso, apesar de sua promoção da equipe para o segundo turno, ele acabou não jogando o restante da competição. Em 2015, a equipe italiana conquistou a medalha de prata do Campeonato Europeu e Zaitsev foi eleito o melhor oposto da competição. Conquistou também a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016 em uma final emocionante contra a equipe brasileira. Bom, e depois a gente falar desse super jogador que é o Zaitsev, para mim, um dos atletas mais versáteis da atualidade, né? O Zaitsev tanto joga muito bem na ponta, como melhor ainda na saída, jogador de muita força, muita técnica. A gente vai ficando por aqui, mas eu aguardo vocês na semana que vem. Aliás, eu esqueci de pedir desculpa nesse programa pela minha rouquidão, mas como eu falei, eu estava gritando em casa, torcendo muito pelo Brasil e acredito que muita gente aí estava também. Então semana que vem a gente está de volta, cheio de novidades do Campeonato Mundial só para vocês, tá ok? Um beijo grande e até lá!